Tá legal, vou colocar o microfone aqui à frente dele, tá? Nós estamos com outros companheiros ao vivo também, para que a gente possa ouvi-lo a respeito dessa partida. Vamos inverter a ordem, começa a Paulo então, aí Maciel que tá ao vivo. Tá bom. Lanza, Zé, tá bom? E depois a gente vai voltando se tiver mais perguntas. Tá legal. Vamos lá, então. Boa noite, Ciro. Estamos ao vivo na Jovem Pan News. A minha primeira pergunta é a seguinte. Você chegou recentemente em Maringá, assumiu como auxiliar e, de repente, já foi treinador do time principal. Quer dizer, tudo muito rápido, tá? Mas a pergunta é a seguinte. Qual critério que você usou para colocar o Buga de ala direita? Até porque eu não sei a razão, mas o Cristóvão não está bem. E o Rafinha não vem sendo aí também colocado nas relações. Boa noite, tudo bem? Boa noite, boa noite. O Buga foi colocado na lateral direita no intuito de ter um pouco mais de força defensiva no corredor lateral direito, para que, mediante isso, a gente tivesse mais consistência ofensiva. Tá? Acho que para já, no tempo que a gente teve, né, nas ações que a gente observou, naquilo que foi proposto, ele se mostrou consistente nesse sentido e a gente achou que era válido optar por isso. Prazer, Ivaldo Maciel, da CBN. Notei algumas nuances diferentes no Maringá. O que deu tempo de fazer nesse curto espaço de tempo de sair do Castilho para o jogo de hoje? Ainda que exista um intuito assim, inicial... Desculpa, boa noite, né? Desculpa. Ainda que exista um intuito inicial de ser disruptivo ou não com relação ao modelo de jogo em alguns aspectos, demanda realmente tempo, né? Então, nesse primeiro momento, uma troca ou outra que a gente acha que vai surtir um pouco mais efeito dentro do macro ali que está acontecendo em campo. E, como tu disse, realmente foi pouco tempo, né? Mas olhar para si, fazer aquilo, olhar para si, onde erramos, o que podemos fazer melhor, e esse vai ser meu exercício agora, para que numa próxima ocasião a gente faça ainda melhor dentro desse cenário. Eduardo Lanza, Rádio Pinga Fogo, boa noite, Ciro, seja bem-vindo à cidade de Maringá. Você que fez hoje a sua estreia no estádio Joe Davis, e do primeiro tempo, onde o Maringá Futebol Clube foi muito aquém daquilo que se viu no Maringá no segundo tempo. O Maringá no segundo tempo com muito mais volume e muito mais pressão. O que foi falado no vestiário para que houvesse essa motivação e como você avalia também as mudanças feitas? Como no caso da entrada do Bruno Cheron, do próprio Júlio Rodrigues, que deu movimentação, e do que foi bem aplaudido pela torcida no caso do Negueba, que volta de lesão. Boa noite. Boa noite, Eduardo. Mediante o resultado do primeiro tempo, embora o nosso primeiro tempo não tenha sido, para nós, a nossa avaliação, tão insatisfatória assim, foi aquém do que a gente queria, você tem razão nisso, mas não foi tão insatisfatório com relação ao desempenho. E aí a gente opta por pesar a linha, a última linha deles, com 6 jogadores, para tentar movimentar um pouco aquela consistência que eles têm pelo alto, tentar gerar um pouco mais de dúvida no jogo de pé deles, no salto dos zagueiros, né, na abordagem dos zagueiros, para que a gente conseguisse aproveitar um pouco mais esses espaços. Foi mediante ao resultado, sim, mas foi uma circunstância que nos animou bastante, né? Agora o objetivo é continuar com essa manutenção de posse de bola e aumentar proporcionalmente a incidência de finalizações, né? E aí é o tempo que vai demandar e vamos ver o que a competição vai oferecer para nós. José Carlos Leonel, portal fatomaringá.com. Boa noite, Ciro. Nós notamos que assim, o modelo de jogo, o modelo tático, você veio com um modelo completamente, né, diferente, né? O Castilho era habituado a jogar sempre com a marcação individual e você veio com uma marcação por zona. O time sofreu um pouco no início do primeiro tempo, sobretudo, né, com a velocidade para a saída de bola, teve uma certa dificuldade nas trocas de passes e penetrações, mas depois no segundo tempo a coisa começou a fluir melhor, né? Qual que é o modelo que você pretende aplicar se você continuar eventualmente numa próxima partida? Como é que você pretende armar o time? Boa noite, José Carlos, prazer em conhecê-lo. Boa noite. Na verdade não, na verdade a gente manteve o intuito de perseguições num contexto individual e não só porque não temos tempo, mas porque de fato a gente acredita muito naquilo que é cultural, é ideológico e é muito consistente na casa. Foi por muita coisa que foi feito pelo professor Jorge Castilho, a quem eu devo muita coisa pelo carinho, pela gratidão. Foi muita coisa feita por ele e por todos que aqui já estavam, que a gente preferiu manter essa estrutura do ponto de vista defensivo. Talvez em alguns momentos possa ter parecido algumas referências zonais, né? E correto, mas nem haveria tempo para que a gente, seria até imprudência da nossa parte, a gente mobilizar o aspecto defensivo.
Desculpa, eu já esqueci a tua segunda pergunta. A questão é o que você pretende implementar se eventualmente você tiver que dirigir o time, né? Eu acho que agora com um pouco mais de tempo a gente vai, por exemplo, essa semana a gente tem de terça a domingo de treino, né? A gente vai ter de fato mais consistência no nosso olhar, na nossa análise, conseguir fazer melhor as ponderações para estruturar melhor o próximo jogo, pensar bastante no Figueirense para ir para Santa Catarina para ganhar o jogo. Ô Ciro, você trocou 2 jogadores em relação ao jogo lá contra Tombense, né? Saiu o Ronald e o Max Miller, porque tinham que cumprir. Entrou o Joe, que infelizmente se machucou, né? E o estreante, o Thiago Rosa. O caminho era esse? Era manter o time que vinha jogando? Porque você trocou por necessidade. Por exemplo, Matheus Melo, que é um meia que veio para reforçar, não merecia uma oportunidade nesse time? Com certeza, não tenho dúvida que ele merecia e merece. No sentido de hoje, a gente preferiu optar por outro jogador que era o Cheron, com características semelhantes, mas que interpretam as tarefas de uma forma diferente e que naturalmente influencia nas ações dos outros jogadores. Então a gente tem o Melo, inclusive eu elogiei ele no sábado ou na sexta-feira, no sentido dele ter mostrado coisas muito positivas. E mesmo antes do jogo da Tombense, que foi o primeiro jogo que eu fiz na condição de auxiliar do professor Castilho, ele já vinha mostrando. Então eu acho que possivelmente uma questão de tempo, ele mantendo esse desempenho que ele vem mantendo em treino, e é um garoto nota 1 milhão, ele ser mais oportunizado com o passar do tempo. Ciro, para fechar da minha parte, você vem num trabalho do Palmeiras, vem num trabalho recente no Vasco da Gama. O que você trouxe, o que você agregou no Maringá Futebol Clube, o que você pode agregar, que de repente você pode não continuar, mas de repente pode pintar a se apresentar um novo professor, o que você tem para passar a ele caso isso aconteça? Pô, cara, eu falei um pouco sobre ser disruptivo antes, e eu acho que as minhas experiências me deram é ser a mesma pessoa, o mesmo profissional. Claro que entender a divisão não é obrigação da minha parte, mas trazer aquilo de melhor das experiências que eu tive também é outra obrigação, né? E principalmente ser disruptivo com a lenda urbana de é assim porque a divisão é assim. Como, por exemplo, a gente já sabia que o Floresta viria dessa forma, né? E não é errado nem certo, é a opção deles. Mas o fato é que se demora muito o jogo para rolar, se tem pouca bola rolando nessa divisão, não é porque os jogadores são assim. É porque a gente é permissivo e conivente com isso. Como é que eu faço essa correlação? Eu quero que a gente jogue futebol o mais próximo possível do que se pratica em todas as divisões, no melhor cenário, no melhor modelo de jogo. Para que a gente não seja conivente com a divisão é assim. Não é assim, a divisão é assim porque a gente quer que ela seja assim, porque a gente permite que ela seja assim. Se o goleiro ficar deitado no campo o tempo que ele ficou deitado e o outro nem levanta para aquecer, a gente permite que ele fique, a divisão continua assim, né? E eu não acho não que a arbitragem teve de sacanagem nem nada nesse sentido, eu nem acredito nisso. Mas eu acho que é um passo a passo que a gente tem de ser disruptivo, de eu poder ajudar nesse sentido e também de eu aprender muito com a galera que está aqui dentro, que sabe muito de futebol. Ciro, o Maringá Futebol Clube que vinha numa sequência, aliás, ainda vem numa sequência pesada de 11 jogos dentro da Série C sem vitórias, contando com o Copa do Brasil 12 jogos, não vence desde maio. Mas eu pergunto para você o seguinte, o que tem de semelhança e diferença do trabalho anterior realizado no Maringá Futebol Clube pelo Jorge Castilho e o trabalho que você desempenhou hoje no Maringá Futebol Clube? Eu disse, se eu quisesse mudar filosofia, identidade e cultura de treino, jogo, processo seletivo de jogadores, seria o maior tiro no pé que eu poderia dar como profissional do Maringá Futebol Clube. O Maringá chegou ao terceiro vice-campeonato paranaense, batendo em gigantes da Série A por muito mais de uma vez, fazendo muita coisa boa com a qual eu acreditava e tive muita dificuldade de visualizar na Série A, onde eu estive nos últimos 4 anos. Muita dificuldade. Agressividade, intensidade, pé na bola, é muito difícil. É muito mais difícil do que ser disruptivo com o modelo de jogo, como eu disse. Muito mais difícil. Fazendo esse gancho, eu sei que pode morrer no clichê, né, de homenagens e tudo mais, mas é inevitável que nessa primeira coletiva, pós-saída do professor Castilho, não se faça um mínimo de menção e homenagem a quem cá esteve. E não é normal no futebol brasileiro, feliz ou infelizmente, que o cara esteja tanto tempo no cargo e permaneça com tanta força de torcida, de profissionais, especialmente de jogadores. Não é normal.
Não é normal. Deveria ser, mas não é normal. A ele, a instituição, deve muita coisa e a gente sabe que isso tinha que acontecer hoje em homenagem a ele. Queríamos dedicar essa vitória a ele. Já liguei, vou ligar de novo para ele. Devemos muito a ele. É um cara que representa muito para o Maringá. E me desculpa se eu fugir um pouco, porque realmente ele representa demais para nós e queríamos ter dado essa vitória para ele, mas vai vir na próxima rodada para que a gente tenha uma sequência feliz também pelo que ele fez aqui. Eu vou insistir na questão, né, porque o que se percebeu no início do jogo foi um jogo mais cadenciado, com ligações, menos intensidade, menos ligações da defesa para o ataque, né, coisa que era muito característica, né, do modo de jogar do Castilho. Isso não significa também, né, que a equipe tenha produzido mais do que produzia com o Castilho, né? Aliás, até a torcida que está acostumada, né, habituada a ver o Maringá sempre muito intenso, né, no campo de ataque, pressionando a saída, hoje viu um time um pouco mais cauteloso, trocando passes, né, e criando oportunidades, apesar de ter demorado um pouquinho para chegar, né? A pergunta, né, apesar dessa retórica, a pergunta é, né, restam 12 pontos, o time está tanto tempo sem vencer, vocês precisam de 4 para se livrar do rebaixamento e de 12 para se classificar. Como é que passa isso na sua cabeça? É mais um aspecto que a gente tivéssemos ganho o jogo, estava todo mundo comemorando como se tivesse tido tudo certo e não foi tudo certo. Se tivéssemos perdido o jogo, estaria tudo errado e deixaríamos de lado até algumas perguntas dos aspectos positivos do jogo. Então agora é hora de ter lucidez, acreditar nos 12 pontos, temos aí bastante dias essa semana, muitos dias essa semana para ganhar o primeiro jogo já contra o Figueirense, o que naturalmente vai nos dar uma energia e um contexto muito positivo para a gente seguir trabalhando e acreditar nos 12 de fato. Isso é certo. Então é hora de se fechar, trabalhar e ir para cima do Figueirense na segunda que vem. Ô Ciro, a informação que nós temos é que você estava no Vasco da Gama como preparador físico, né? Uma pergunta, é a primeira vez que você comanda uma equipe à beira do gramado numa competição oficial? E a segunda pergunta, você está ciente de que amanhã deve chegar um novo treinador, apesar de que você vai continuar como auxiliar, se chegar esse treinador? Não, sobre o novo treinador, a direção tem definido, mas não anunciado. Então, para já, por hora, é isso que eu tenho para te passar. Desculpa, meu amigo, esqueci a primeira pergunta. Já treinou oficialmente uma equipe? Sim. No último contexto. Numa competição nacional. Perfeito. No último contexto, como no Vasco da Gama, sim, na condição de preparador físico, mas nos outros contextos, no Vitória de Guimarães, estive como auxiliar técnico, o professor Paulo Turra. Na Portuguesa Santista, no meu começo, como auxiliar técnico e treinador por um tempo. No Palmeiras, concomitantemente como preparador físico e auxiliar técnico, então, com relação à observação, ao modelo de jogo, então foi bem tranquilo. Obrigado. Fechou? Fechou? Valeu, obrigado, professor. Valeu, Ciro. Tchau, gente. Obrigado.